Ô, Vamp, o que muito torcedor do Flamengo falava ontem, vão ser os alemães às 4 horas da tarde em Miami. O bicho pega às 4 horas da tarde em Miami. É muito calor. Eu tô aqui, eu sei o que eu tô falando. 4 horas da tarde aqui em Miami, de verdade, se tiver sol, é o calor que faz em Moça Bonita, em Bangu, no Campeonato Carioca, meio-dia. É de verdade, 4 horas da tarde aqui, é um sol equiparado ao que pega em Moça Bonita, que é um dos estádios mais quentes lá do Rio de Janeiro, meio-dia, 1 hora da tarde, ou seja, é muito quente. Você acha, Vamp, que isso pode ser um fator a favor do Flamengo além da torcida? Porque, com certeza, a torcida do Flamengo vai estar muito em maior número. Concordo com o Mauro. Bayern de Munique muito favorito. Até fez um vídeo ontem que viralizou. Obrigado, Bayern. Obrigado, que eu fiquei louco quando eu soube que o Bayern perdeu para o Benfica. Mas são alemães jogando num calor que vai ser surreal em Miami, Marcos André. Ô, Tico, se você pegasse assim o Flamengo vai para o Mundial de Clubes. Da primeira fase do Mundial de Clubes, poucas equipes se classificou com 2 rodadas. O Flamengo vai para a 3ª rodada já em primeiro do grupo. Se você pegar todos os outros grupos, até o grupo aí que estava o próprio Bayern de Munique, né? A gente botava o Bayern primeiro, mas esquecemos que tem o Benfica, também que é um campeão europeu, tem uma torcida enorme. Talvez até se o Flamengo pegasse o Benfica, talvez desse mais português do que alemão, né? Se você botar o Flamengo com a torcida que o Flamengo tem, os 40 milhões, para jogar o campeonato da Bundesliga, com o valor financeiro, a moeda, tudo, de 10 campeonatos, o Bayern de Munique seria favorito em uns 8. Né? Agora acabou mesmo de o Bayer Leverkusen ganhar um. Agora o Bayern de Munique vem e retomou de novo. Mas para um jogo só, para um mata, há a possibilidade muito grande de o Flamengo sim encarar de igual para igual. Por quê? O Flamengo tem uma torcida aí grande aí, né, na Flórida. Você pega no horário, que nem você falou, 16 horas. Eu tive a oportunidade de jogar contra os alemães em Guadalajara, uma Copa das Confederações, e nós pegamos os alemão 3 horas da tarde, metemos 4-0, com Lothar Matthäus, Ballack, Klose, e até então o Beckenbauer falou que tinha sido a pior derrota da Alemanha na história. Eu lembro bem disso depois do jogo, os alemães tudo andando, a gente passava por eles, igual um foguete. Uma Copa das Confederações que no final a gente perdeu para o México, essa Copa das Confederações de 99. E nesse horário de 3 horas da tarde em Guadalajara, os caras ficavam olhando pra gente. Foi um 4-0. Ronaldinho Gaúcho e Alex acabou com o jogo. O Christian no centroavante. A gente meteu 4-0 nos alemães. Né? Naquele momento, a temperatura contou muito. Pode ser um fator também. Porque, com certeza, né, os jogadores do Flamengo, brasileiros, até que os estrangeiros, é mais normal conviver nessa temperatura do que os alemães. Né, que é um país frio, no final da temporada, no inverno de dezembro para janeiro, para o campeonato, por causa do frio. Né? E o Flamengo tem vários jogadores internacionais. Eu estava até vendo que, hoje, antes de chegar aqui, que quando o Danilo joga contra o Chelsea, o Felipe Luiz pega a velocidade dos zagueiros. Você vê que ele é o mais velho, ele é o mais rápido dos zagueiros. É por isso que ele foi escalado. O Felipe Luiz já deve estar estudando isso tudo, né, para marcar pressão, tudo. Num jogo só de mata, a possibilidade, tanto para o Flamengo, lógico que o Bayern de Munique é o atual campeão alemão, está em final de temporada, jogadores internacionais. Pô, a gente vê aí o Harry Kane, para mim é um dos melhores atacantes do mundo, Musiala, para mim é um dos melhores jogadores da atualidade do futebol mundial, o Kimmich joga muito, mas para um duelo só, de mano a mano, não para pontos corridos, mas para um jogo só, vai que pega uma tarde aí, os caras cansados, mal. Aquele sol que você falou, os jogadores do Flamengo são mais acostumados. Você falou aí, ó, Moça Bonita. Quem vai em Bangu parece que o sol caiu lá. Né? Mesmo, parece que o sol nasceu ali em Bangu. Pô, ia lá jogar lá com o Audax, lá, o presidente ia lá para Madureira, ia para Bangu, ia comer. O jogo normalmente é dia de quarta-feira, às 3 da tarde. Eu encontrava até o finado Marinho, que Deus o tenha,
lá em Bangu, lá em Moça Bonita, pode ser um fator chave para uma vitória do Flamengo. Tanto que eu falo para você, ó, quiser apostar, escolhe um que eu sou o outro. O que você escolheu, eu sou o outro. Para como tá pau a pau. E Palmeiras e Botafogo também, para mim, é pau a pau também. Escolhe um que eu sou o outro. Vocês iam. Detalhe, a gente tá 0-0. Você só ganhou uma aposta e tá no 0-0, porque eu ganhei 3, só que você ganhou a que valia 300. Que 3 que você ganhou, Tico? Ué, eu ganhei Chelsea, eu ganhei Palmeiras e Al-Ahly e eu ganhei Esperance, ô maluco. Tá bom, mas eu fui contra o campeão europeu. E que, por sinal, quem passar... E, por sinal, quem passar, se o Paris Saint-Germain... Vai pegar o Messi, a gente nunca sabe, Messi Soares. A gente viu aí que aprontou contra o Palmeiras. E o Messi jogando contra seu ex-clube, né? Que é o Paris Saint-Germain. Quem passar pode pegar o Paris Saint-Germain ou pegar o time do Messi na próxima fase, né? Porque o cruzamento é esse. Né? É. Então, Tico, ó, pra você ver que eu resumi, ó. Pra mim é pau a pau, escolhe um que eu sou o outro. E no outro jogo também de sábado, pegue um que eu sou o outro, cenzinho. Olha aí, ó. A gente vai, então, resolver nossa aposta. Não, eu vou ter que ir no Flamengo, eu tenho que ser sujeito homem. Você foi, tu jogou no Botafogo contra o PSG, vou ter que ir. Culpa do Flamengo não ter me dado esses 100 ontem num jogo fácil, que aí eu poderia perder esses 100 no Bayern de Munique. Peraí, mas você, vem cá, se para um jogo só, não sei aqui a opinião vai vir a opinião do Flávio, do Fábio, mas para um jogo só, uma tarde calorosa que ele vai estar em Miami, e não é pontos corridos. É um jogo só. E se fosse o Benfica que passasse em segundo, com certeza também o estádio ia estar dividido, porque eu não sei. O Benfica até então, até outros dias aí, era o time que tinha mais sócio-torcedor do mundo, né? E a comunidade portuguesa também é muito grande aí nos Estados Unidos, né? Não, é aí. Mas eu preferia, tá? Eu não sou falso, não. Eu preferia pegar o Boca ou o Benfica. Bem mais. O Boca, pô, pelo amor de Deus, o Boca conseguiu empatar lá com o Oakland City, que é o time que mais disputou o Mundial de Clubes na história depois que a FIFA fez desse modo diferente. Todo ano ele tá, né? O Boca Juniors... Ó, é capaz de ele estar em dezembro agora, não sei. Ó, ele tá agora, é capaz de ele estar em dezembro de novo. Porque tem o Mundial, né? Tem o de novo em dezembro. Será que o Flamengo pode mudar o estilo de jogo dele ou não? O Mauro César Pereira, que está acompanhando o Flamengo aí durante todo o Mundial, garante que o Flamengo não vai mudar, a não ser que seja forçado pelo Bayern. O áudio do seguinte, né? Que é aí um dos grandes ídolos da história do Bayern de Munique. Ele disse: queremos sempre ter a bola. E o Flamengo está acostumado a jogar futebol. Vamos ver o que nos espera. Estou muito ansioso. A atmosfera está legal. O estádio vai estar lotado. Vou chamar o Rafinha para me dar algumas dicas, informações. Vamos nos preparar. O Flamengo foi muito bem. Terminou em primeiro no grupo. O Brasil tem ótimos times. Estamos vendo isso. Temos que nos recuperar. A fase de grupos é uma coisa. Agora é outra fase. O mata-mata. Sempre decisivo, né? Disse o Miller aí, que vai até ligar para o Rafinha, né? Ele falando, o Rafinha, que é muito amigo do Miller, jogaram por anos juntos, mas que também tem muitos amigos no Flamengo, né? Inclusive o Felipe Luiz. O treinador do Flamengo é muito amigo do Rafinha e também pode ligar para o Rafinha pedindo dicas sobre o Bayern de Munique. Já o técnico do Bayern, o Kompany, ele também falou sobre o duelo contra o Flamengo e ele disse o seguinte: era Flamengo ou Chelsea? Sabemos que será difícil. A gente vê o nível do futebol sul-americano, que realmente é muito alto. Não sei se é uma surpresa, mas se confirma agora nesse campeonato. Se fosse Flamengo ou Chelsea, eu não sei qual seria a diferença de nível de um time e do outro. Nós vamos nos preparar para esse jogo. É o que vou fazer nesse momento, né? Disse o Kompany. Agora, tem que chamar atenção, velho Vamp, que o Miller deixou claro. Queremos sempre ter a bola,
né? Esse é o estilo do Bayern de Munique. E esse é o estilo do Flamengo. Quem que você acredita, Vamp, que pode ter mais posse de bola nesse jogo? Porque é um estilo semelhante dos dois times. E qual que você acha que tem que ser a maior preocupação do Flamengo para esse jogo, Vamp? Você que assiste tudo que é jogo no futebol europeu e que sempre fala muito do Bayern de Munique, Vamp. Se você pegar o campeonato alemão, o Bayern de Munique sempre vai ter a bola, né? Ele é o principal time da Bundesliga, né? Tem os rivais ali, que é o Bayer Leverkusen, que cresceu muito nas últimas 2 temporadas. O Borussia, de vez em quando, faz uma fumaça, o Leipzig, né? Mas ele sempre mantém a posse de bola. E nesse jogo aí, pilhado, como você falou, pela temperatura, né? Vai ser muito importante que a gente tiver a posse de bola para desgastar a outra equipe, uma a outra. O meio-campo do Flamengo, provavelmente, né, deve ser Pulgar, Jorginho, não sei, Arrascaeta e Gerson. São jogadores que têm um bom passe, né? Uma boa qualidade. O meio-campo do Bayern de Munique, às vezes o Kimmich vem para o meio, com o Goretzka, às vezes ele joga de lateral, a gente não sabe, eu não sei bem a fundo qual vai ser o meio-campo que o Kompany vai utilizar para esse jogo agora. Né? Mas do Flamengo, se tudo indicar, provavelmente ele deve ser esquadrado aí, né? Com o Pulgar, Jorginho, Jéssica e Arrascaeta. Então esses caras têm qualidade no passe, vai querer estar com a bola a todo tempo, principalmente no calor que provavelmente vai estar fazendo em Miami. Aí é só na hora da escalação mesmo, no dia do jogo da Cavalaria, para eu ver quem vai ser, pelo menos, o meio-campo do Bayern de Munique. Se for o Kimmich, Goretzka, tem bom passe, boa posse de bola, por sinal jogam até na seleção alemã. O Goretzka começou a ser convocado de novo, ficou um tempo fora, está voltando, mas ao mesmo tempo pode ser que o Kimmich jogue para a beirada, né, para a lateral direito, aonde ele começou a carreira dele como lateral e agora joga de volante, né? Quando o Toni Kroos sai, que vai para o Real Madrid, o Kimmich começa a jogar no meio-campo do Bayern de Munique. Agora, o Flávio Prado, sabe o que eu estou adorando nesse Mundial? É que ele vai começar a acabar com a sua lorotinha, que você sempre fala, que ninguém conhece os times brasileiros no exterior. Você sempre enche a boca para falar isso. Agora a gente está vendo Miller falando dos times brasileiros, Kompany falando dos times brasileiros, Guardiola falando dos times brasileiros, Messi citou o Palmeiras recentemente, o Messi citou o Palmeiras recentemente. Então, isso aí vai acabar, né? Acabou esse teu discursinho. Porque agora a gente vê a mídia estrangeira falando dos times brasileiros, a gente vê o Jornal Marca, a gente vê da Espanha, o AS da Espanha, o Bild da Alemanha, a L'Equipe da França, tá todo mundo falando sobre os times brasileiros. Aí Flavinho Prado vai perder esse argumentinho de que lá fora ninguém conhece os times brasileiros, ninguém nem sabe o que é o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians. Chegou a hora, né, Flavinho Prado, de acabar com essa lorota. Tá todo mundo falando dos times brasileiros, todos vão se classificar se o Fluminense concretizar a vaga hoje. E olha que pode ter ainda mais surpresa, hein, Flávio Prado? Podemos ver times brasileiros mais longe. É óbvio que muitas vezes não vão comentar tanto sobre o time brasileiro, porque eles não jogam a Champions League, mas estão fazendo bonito agora no Super Mundial e estão sendo falados lá fora. Quando os times ingleses jogam a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga, eles pegam times da 5ª divisão, da 4ª divisão, eles falam daqueles times, é claro, eles estão jogando contra eles, né? Mas aí começa a Premier League e volta tudo à normalidade. É mais ou menos por aí, eles estão jogando contra esses times, então eles falam desses times. Tem que ir atrás. Hoje, por exemplo, a mídia brasileira toda está falando do Mamelodi, que ele vai jogar contra o Fluminense. Amanhã ninguém mais fala do Mamelodi, a não ser que ele ganhe o jogo. É mais ou menos por aí. Você não se sente ridículo, não? Comparando os times brasileiros com os times da 5ª, 4ª divisão da Inglaterra? Sério, você não acha que é patético esse teu argumento? Que é ridículo? É muito mais nobre da sua parte
você falar, sim, meu amigo pilhado, você está certo. Hoje, o mundo está reconhecendo o talento dos times brasileiros. Você não acha que é mais legal? Eu acho, eu não posso mentir, né? Eu estou obrigado a falar a verdade. Qualquer site que você entra aqui no Brasil, o jornal, tudo estão falando do Mamelodi, porque é o adversário do Fluminense, o time brasileiro. Não é uma coisa absurda, porque é o Fluminense, não tem a repercussão de um Flamengo e tal. Fosse adversário do Palmeiras, iam fazer um escândalo, né? Falaram aí do Inter Miami o tempo inteiro. Claro, tá jogando contra o Palmeiras e tal. Mas aí acaba, isso aí acaba. Daqui a pouco começa a Premier League e ninguém nem vai lembrar o que aconteceu. Não sei nem se os caras vão usar o City, se for campeão, você vai usar algum símbolo, alguma coisa. Nada, acaba. É a brincadeirinha do momento. Mas realmente não acredito que a mídia da Alemanha vai lembrar do Flamengo depois do jogo de sábado. E aí, ô Fábio Piperno, eu vou te perguntar, e vou perguntar também para o Mauro César Pereira, sobre o Olacian, né? É um garoto da base do Flamengo, ao contrário de muitos recentes, né? Como o Vinícius Júnior, como o próprio Lohan, como o Matheus Cunha, né? Ele não foi tão falado antes dele surgir no profissional. Ele não teve tanta mídia e ele teve futebol, Piperno. Esse moleque está aparecendo em jogos grandes, em momentos difíceis, porque ontem, na hora que o Flamengo sofreu o gol, que seria uma derrota vergonhosa para o Flamengo, ele chamar a responsabilidade de fazer aquele lance individual para o gol. Cara, esse moleque foi muito elogiado pelo Felipe Luiz, e a gente vai mostrar, tá jogando muita bola e tá com personalidade, né, Piperno? Nesse gol que você citou, veja, ele combina 3 coisas, né? Força, técnica e personalidade, porque ele chamou a jogada para ele, eu vou lá e resolvo. E foi lá e resolveu mesmo, né? Passou no meio da defesa, com muita rapidez, inclusive, né? Não era um lance fácil, muito pelo contrário. A gente acabou de citar aí gols, enfim, oportunidades desperdiçadas por outros jogadores importantes, consagrados, em lances muito mais fáceis, e ele não. Ele partiu para a definição de uma jogada difícil em um momento crítico do jogo. Enfim, resolveu. Mas não foi só por causa desse gol, não. Ele vem entrando aqui no Campeonato Brasileiro mesmo. Ele vem jogando bem, né, com bastante frequência. Ele vai naturalmente cavando mais espaço, vai deixando de ser um jogador de 15, 20 minutos para ser alguém cada vez mais importante, mais útil, né? O técnico vai passando a ter mais confiança e vai, sobretudo, subindo na hierarquia das opções que o Felipe Luiz tem. Então, assim, é claro que o Flamengo tem vários jogadores aí do meio para frente e principalmente no seu ataque, mas a hierarquia entre esses caras, aí na preferência do técnico, ela vai sendo alterada com o tempo. Você vê, por exemplo, o Bruno Henrique e o Pedro têm ficado no banco em vários jogos. E não são poucas as ocasiões em que o Felipe Luiz opta pelo Bruno Henrique como primeira opção, né? Se a gente voltasse no tempo, um ano atrás, por exemplo, é muito provável que os dois fossem titulares. Hoje são 2 jogadores que passam a maior parte do tempo no banco. É claro que o Pedro prejudicado aí pela lesão. Pedro, oi. Deixa eu te cortar rapidinho para a gente voltar aí para a Rádio Jovem Pan. Então, continua aí no teu pensamento, porque a gente está voltando agora para a rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Piperno falando aí sobre o garoto Olacian, que de novo aproveitou a oportunidade e fez gol em jogo grande, Piperno. Claro, numa jogada em que ele mostrou técnica, força e personalidade. Mais uma vez ele entrou em um momento agudo do jogo e ajudou o Flamengo a reverter uma situação complicada, exemplo do que tinha acontecido, por exemplo, contra o Chelsea, mas a verdade é que ele vai ganhando espaço e vai ganhando posições na hierarquia que está, enfim, estabelecida pelo técnico do Flamengo em relação aos seus reservas. Eu acho que ele vai ser cada vez mais utilizado em detrimento de outros jogadores mais caros que estão lá há mais tempo, como, por exemplo, o Cebolinha, enfim, o Michael. Embora sejam jogadores de posições diferentes e tal, mas ele tem como ajustar os outros, né, encaixar
todo mundo. E eu não me surpreenderia se na volta aqui para o Campeonato Brasileiro esse jogador começar, inclusive, até a cavar um lugar entre os titulares. Eu acho ele muito bom.